el pago. Este es un instrumento utilizado también en Brasil. El agua es un bien público, pero cada vez más está siendo visto también como un bien económico. Crear tarifas, valores para el uso del agua es una forma de hacer con que las empresas, en general, economicen agua, disminuam el consumo del agua. Puede tener controversia porque hay algunas personas que no concordan en hacer el pago pelo uso del agua porque es un bien natural, pero sabemos que es escaso, ¿no? Es renovable, pero no está disponible para todos igualmente. Entonces, hay formas de hacer el pago: retribución económica por el uso del agua, retribución económica por el vertimiento de uso de agua residual. Las empresas en Perú todavía hacen el vertimiento, pero futuramente terá que hacer el pago por metro cúbico de vertimiento y metro cúbico de vertimiento tratado, porque también la ley habla sobre la necesidad de tratamiento de los vertimientos. Tarifa por el servicio de distribución de agua en los usos sectoriales, tarifa por la utilización de la infraestructura hidráulica mayor y menor, tarifa por monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas. El objetivo de el pago es hacer con que el valor retorne para la cuenca hidrográfica, ¿sí? Cada cuenca tendrá una fuente de recursos de ella propia, ¿sí? ¿De acuerdo? Una fuente de inversión. Entonces, las empresas de minería, de hidrocarburos en general, van a hacer el pago y el recurso a ser utilizado para las mejorías y recuperación de la propia cuenca. Clasificación de los cuerpos de agua. Tenemos que hacer la clasificación de todos los cuerpos de agua del Perú. Y esta clasificación puede ser hecha por la autoridad nacional, teniendo en cuenta la cantidad y calidad del agua, consideraciones hidrográficas, las necesidades de las poblaciones locales y otras razones técnicas que establezcan. Entonces, tenemos que tener no solamente cantidad, pero también calidad. Y cantidad y calidad de acuerdo con el uso del agua. Si el agua es para ser usada en recreación, por ejemplo, no tenemos que garantizar una calidad de agua potable, porque eso demanda muy recurso, ¿no? Necesita de mucha inversión. Entonces, el gobierno tiene que tener cada vez más un banco de datos con muchas informaciones para que ellos hagan la decisión del uso del agua y la clasificación de los cuerpos de agua. En esta gestión también es importante considerar el monitoreo del agua, como había dicho, para tenermos un banco de datos bueno, consistente, representativo. Tenemos que hacer el monitoreo del agua. El monitoreo ambiental, vamos a pensar de forma general. ¿Qué es un monitoreo ambiental? El monitoreo ambiental es un proceso de recolección de datos, estudio y acompañamiento continuo y sistemático de las variables ambientales con el objetivo de identificar y evaluar cualitativa y cuantitativamente las condiciones de los recursos naturales en un determinado momento, así como las tendencias a largo del tiempo.
Então, monitoreo ambiental inclui dados qualitativos e quantitativos. Os dados qualitativos são dados que sacamos, que vemos em campo, observando o uso do suelo, observando o uso da água pelas pessoas, pelas comunidades. Então, são dados qualitativos. Dados quantitativos são os dados das análises laboratoriais, dados que hacemos, como por exemplo, a medição do caudal do rio, de descarga do rio e muitos outros. Para ser o monitoreo de água, é necessário elaborar o plano de monitoreo, onde consta todas as informações necessárias para sua realização. Então, o governo, as instituições civis, há de ter que empezar esta elaboração de los planos de monitoreo de todas as cuencas de Peru, 107 cuencas, ¿no? Já está haciendo. El plano de monitoreo tiene este contenido, objetivos, el conocimiento de la región, a través de uso de suelo, los elementos ambientales que serán mostrados, agua, sedimento, suelo, la cantidad y ubicación de las estaciones de muestreo, la frecuencia de las campañas, los parámetros que serán analizados, los equipos necesarios y técnicas de muestreo, la preservación de las muestras, el laboratorio de análisis, la comunicación de los resultados. Entonces, hacer un plan de monitoreo no es simple, tenemos que dedicar tiempo para que podamos tener un plan representativo. Vamos ver cada uno de esses temas. Los objetivos de monitoreo, de forma general, los monitoreos del agua tienen como objetivo investigar una sospecha de contaminación, por ejemplo. Há situações que o monitoreo é feito para ter uma confirmação de uma contaminação. Outras vezes, hacen um monitoreo para hacer um diagnóstico, para acompanhar as alterações de qualidade do água, para elaborar previsões de comportamento, desenvolver instrumentos de gestão, suministrar subsídios para ações saneadoras, suministrar subsídios para a gestão da cuenca. O conhecimento da região é fundamental para escolher a ubicação das estações, assim como para a definição das matrizes ou elementos ambientais, para a definição dos parâmetros de qualidade. Não temos como escolher os parâmetros de qualidade que serão avaliados em laboratório se não conhecemos a realidade da cuenca de uso do suelo. Há mineria de que? Mineral, ouro, cobre. Há pesqueria, há hidrocarburos, há vertimento de esgoto doméstico, com tratamento, sem tratamento, onde queda cada fuente de contaminação. Temos que fazer um mapeamento das fuentes de contaminação. Também temos que fazer um mapeamento das condições naturais, geologia, suelo, precipitação. Vamos ver um pouquinho mais adelante sobre isso. Os elementos ambientais, água, sedimento, biota, suelo e aire. Quando temos que fazer uso de uma amostra de sedimento. Outras vezes vamos fazer também de suelo, biota, hasta aire, porque as contaminações atmosféricas também têm relação com a qualidade da água. A quantidade de estações de muestreo. Temos que ter quantidade, a mínima necessária para reduzir os custos do monitoreo, ¿sí? Porque não é caro, é muito custoso fazer campanhas
de monitoreo del agua, porque involucra custos, despesas com equipo, grupo de expertos, laboratórios. Então, não temos que ter muitos pontos de muestreo para garantizar a qualidade do plano de monitoreo. Temos que ter pontos estratégicos bem selecionados, bem escolhidos. Temos que localizar sítios para monitorar os impactos da contaminação. Elegir sítios por encima e por debaixo da fuente de contaminação. Então, em campo, com o mapa de uso de suelo, vamos saber que há sítios de referência e sítios de impacto. Sítios de referência são localizados imediatamente águas arriba da suspeita fonte de contaminação. E sítios de impacto estão localizados imediatamente águas abaixo da suspeita fonte de contaminação. Então, vamos escorrendo cada ponto, considerando sítios de referência, sítios de impacto. A frequência das campanhas. A quantidade de campanhas de muestreo deve ser a mínima necessária para reduzir os custos de monitoreo. Pero sabemos que quando há precipitação, lluvia, o comportamento da qualidade de água, do lago, cambia significativamente. E quando não há lluvia, há outro comportamento. Então, temos que considerar, pelo menos, a quantidade de estações do tempo. Em Peru, há 4, não? 4 estações bem definidas. Então, teria que ser campanhas trimestrais, pelo menos. Há situações que temos que fazer campanhas mensais, semestrales. Depende do objetivo. Se hacemos uma ação de recuperação, temos que acompanhar a evolução da recuperação. E esta evolução pode se dar ao largo de muito tempo, outras não, é rápido. Então, as campanhas também têm que ser rápidas. Os parâmetros a ser muestreados. A escolha de los parâmetros é de acordo com as fontes de contaminação. Há processo de produtivo? Depende do processo, não? Há matadeiro? Há hidrocarburos? Que há? Se há efluente doméstico, resíduo sólido urbano, agricultura, ganaderia, são várias fontes de contaminação, cada uma com aspectos diferentes para a contaminação dos corpos d'água. Acá tem uma tabla muito resumida que mostra que há parâmetros que são muito simples de serem obtenidos em campo. Por exemplo, a estabilidade da ribeira é uma observação que podemos fazer de processos de erosão, como a temperatura, também podemos sacar em campo, fazer uma toma em campo, muito simples. Há parâmetros biológicos que podem ser feitos através de biólogos, macroinvertebrados, algas e plantas. Há outro nível mais complexo e requer equipo especializado de campo, por exemplo, parâmetros físicos, turbidez, caudal do riachuelo, habitat, parâmetros químicos, pH, oxígeno de suelo, condutividade específica, fósforo, nitrógeno, parâmetros biológicos, marcos invertebrados, avaliação quantitativa. Nível 3, complexo e necessita laboratório externo. Parâmetros físicos, distribuição do tamanho de partículas de sedimento suspendido, distribuição do tamanho de partículas de sedimento de lecho, por exemplo. Parâmetros químicos, metais, em general, hidrocarburos. Parâmetros biológicos, nível de taxones de macroinvertebrados, bactérias, como coliformes totales, termotolerantes.
tantos outros. Acá temos outra tabla com resumo de contaminantes, origem, efeito, indicador de contaminação. Por exemplo, matéria orgânica é um contaminante de origem em las águas residuais domésticas e alguns efluentes industriais. Efeito: reduz o oxígeno disuelto, provoca cambios em la fauna e la flora. Que parâmetros vamos usar? DBO, demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, oxígeno disuelto. Para os aceites, origem, fuga de tanques de almacenamento, efluentes de puestos e talleres mecânicos, por exemplo. Efeito: impede a absorção de oxígeno, é tóxico para os animais e plantas. Que tenho que evaluar? Aceites e graxas. E também tem outros hidrocarburos que também poderiam ser usados. Acá é o mínimo necessário. Sólidos em suspensão e sedimentables, de origem das águas residuais domésticas e alguns efluentes industriais. Efeito: aumento da turbidez, a penetração reduzida da luz por la sedimentação. Temos que fazer análise de sólido em suspensão e resíduos sedimentáveis. Todavia, temperatura, origem de águas industriais, efeito: aumento da temperatura, reduzindo o nível de oxígeno disuelto, indicador temperatura. Nitratos, uso de fertilizantes na irrigação, provoca o crescimento e a maleza de algas e plantas aquáticas que contribuem para a eutrofização das águas. Parâmetro, indicador, nitratos. Fosfatos também tem a ver com a irrigação e com efluentes domésticos. Efeito: a eutrofização das águas. Indicador, fosfato. Bactérias de águas domésticas, contaminação de contaminação fecal, enfermidades. Indicador, índices de coliformes. Ácidos e álcalis, também de resíduos industriais, tóxico para a vida aquática. Podemos usar o pH. Metales, de los pesticidas, desarrollo industriales, muitas fuentes de origem. Efeito: tóxico. Indicador: los metales de interesse. Bem, então, hacemos nossa campanha, tomamos a muestra del agua, analisamos pH, temperatura, oxígeno e outros, e depois, como saber se a água está boa ou mala? Qual critério temos que usar? Em Peru, há o Estándar Nacional de Qualidade Ambiental para el Agua, ECA. Decreto Supremo número 2 de 2008. ¿Sí? Neste decreto, há estándar para águas superficiais destinada à produção de água potável. Há estándar para águas superficiais destinada para recreação, água de mar, riego de vegetales, bebida de animais, conservação do ambiente aquático. Então, para estes tipos de uso do água, a lei peruana tem estándares, ¿sí? Pero poderá haver situações como, por exemplo, um estudo de qualidade da água subterrânea. Não há, todavia. Provavelmente, em breve, vai haver. Assim como para o suelo, que todavia não há estándar em Peru. Então, como os profissionais de meio ambiente vão fazer seus reportes de qualidade da água? Muitas vezes, terão que consultar normas estrangeiras de outros países que já têm mais experiência. E nesse caso, os programas de monitoreo podem usar estándares desenvolvidos por um governo estrangeiro ou entidade internacional para avaliar a qualidade da água. Os valores guias, generalmente,
não são vistos como estándares que se podem hacer cumprir, pero proporcionam entendimento enquanto assim a qualidade da água pode ser afetada. Ou seja, quando usamos um parâmetro estrangeiro que não é estándar nacional, legal, a empresa, por exemplo, não é obrigada a cumprir, solamente se está na sua condicionante ambiental. Se está em sua condicionante ambiental, é obrigação. Mas se não está, é uma informação que vai auxiliar a gestão, ¿sí? Que vai ajudar no entendimento enquanto assim a qualidade da água pode ser afetada. É uma forma de contribuir com a avaliação da qualidade da água. Com relação a estándar estrangeiro, temos hecho muito uso da norma canadense. Em Brasil, já temos muitos estándares próprios de Brasil, que vocês também podem usar, padrão de vertimento de efluente doméstico, efluente industrial, uso de qualidade do solo, de água subterrânea também, já temos. Os equipos necessários e técnicas de muestreo. Esta é uma área de conhecimento também muito específica, tem pessoas especializadas em trabalho de campo, de fazer a preservação das muestras, todo cuidado necessário para a toma de muestra. Vou falar muito rapidamente. Por exemplo, muitas vezes os equipos poderão fazer uso da sonda multiparâmetro. É muito boa porque não é necessário laboratório. Podemos em campo registrar a hora, no momento, os resultados e almacenar no equipo. Depois, em oficina, ponemos um computador e os resultados estão disponíveis muito rápido. Também é importante quando estamos muito lejos e não temos tempo para transporte das muestras hasta o laboratório, porque as muestras têm um tempo de preservação, depende do parâmetro. Umas 6 horas, outros 12, 18. Algumas vezes estamos lejos e não vai haver tempo suficiente. Então, é necessário levar o equipo para fazer medição em momento da coleta. Acá outro exemplo do equipo maior, mais grande. Hace medição de temperatura, oxígeno e potencial hidrogênio iônico, pH. Pero há equipos, sondas, que fazem mais de 10 parâmetros. São custosas, são caras, né? Pero em muitas situações é indispensável. Outros equipos necessários para fazer medição da descarga de rio, para contribuir na interpretação dos resultados. É importante sabermos o volume de água em el tempo, a descarga do rio. Então, hacemos a medição do ancho e da profundidade, da seção transversal, para calcular a descarga do água. Acá umas imagens de botella, envase, a toma do água. Esta outra foto mostra a forma correta de fazer a toma do água, sempre contrário à direção de fluxo do água, para evitar contaminação. Acá outros equipos indicados para toma de água em rios profundos. E este equipo tem um dispositivo que queda cerrado e quando chega no ponto que queremos, acionamos de riba e ele abre para que a água entre
y después hacemos nuevamente otro comando que ele cerra, entonces tracemos para arriba. É um equipo muito interessante e importante para situações de rios profundos. ¿Sí? Acá outras imagens de trabalho que realizamos em Brasil através do Senai. Como havia dito, a necessidade de preservação das muestras. Podremos ter um esforço muito grande de fazer o plano de monitoreo, de ir a campo, de fazer a toma de muestra, de transportar hasta laboratório, pero se não ter cuidado com a preservação das muestras, podemos perder todos os dados, comprometer a interpretação dos resultados.